Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 a seguir. Glória a Deus. Diz as Escrituras: rendendo graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo ver-te muito, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Portanto, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus, pois ele nos salvou e nos chamou para uma santa convocação ou vocação, não em virtude das minhas obras ou das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou plenamente convencido de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Persevera na fé e o amor em Cristo Jesus, o exemplo da sã teologia que observastes em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Amém, queridos? Meus irmãos, lemos aqui a palavra de Deus, como os irmãos sabem, a última carta do apóstolo Paulo. As três últimas cartas pastorais deles, Tito, primeira de Timóteo e segunda de Timóteo, que é essa que nós lemos, essa foi a última carta. Essa época em que Paulo escreveu era uma época de uma perseguição fervorosa, muito forte contra a igreja. Era uma perseguição, amados, que eu e você não fizemos nem sequer ideia do que foi, do que aconteceu. Aqui Nero, que odiava de todas as suas forças a igreja cristã, ele perseguia a igreja de uma maneira implacável e matou centenas e centenas e centenas de cristãos. E é claro, ele estava procurando a destruir como conseguiu, no sentido de matar Paulo. Foi a mando de Nero que Paulo foi morto. E quando ele escreve essa carta, amados, ele está numa masmorra, ele está separado de tudo e de todos. Muitos dos seus filhos na fé, muitos obreiros abandonaram a ele, porque a situação de Paulo era uma situação delicada, uma situação de que qualquer um que tivesse alguma ligação com Paulo era passivo de morte, de perseguição.
Então muitos, mas muitos retrocederam, conforme nós podemos ler a partir do versículo 15 ao versículo 18, onde Paulo relata que muitos irmãos, muitos obreiros se distanciaram de Paulo, porque agora Paulo preso. E o versículo, amados, é interessante que o versículo 17 diz que ele estava tão escondido, Nero escondeu ele tanto, no sentido de que poucos sabiam onde Paulo estava preso, justamente para isolar o líder do cristianismo, justamente para isolar do versículo 11, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Então Nero, imperador de Roma, e os seus comandados sabiam que Paulo era um apóstolo, era um pregador, era um mestre do evangelho. Para isso, pegaram esse apóstolo, botaram na masmorra e esconderam ele. Poucos sabiam. Diz o versículo 17: assim que chegou em Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. Então Paulo estava num lugar escondido, porque Nero sabia que aquele era apóstolo, aquele era um pregador, aquele era um mestre, aquele que doava a sua vida em favor do evangelho. Então Nero disse: vamos esconder esse homem. E ao contrário disso, todos aqueles muitos obreiros, muitos dos irmãos ligados a Paulo, começaram a se separar de Paulo, começaram a então fazer o quê? A se separar, a se esconder, porque a perseguição era grande. Irmãos, era grande. A história conta que centenas e centenas de irmãos eram mortos, famílias inteiras eram mortas, porque não negavam a sua fé. Então quero só deixar claro para os irmãos que nessa época em que Paulo escreveu essa carta, a perseguição da igreja era muito forte, era violenta a perseguição na igreja. Paulo agora então preso, ele escreve para o seu filho na fé, para um jovem pastor. Paulo tinha 3 objetivos e propósitos para escrever essa carta, mas uma delas, a primeira, era encorajar Timóteo a não desistir da fé diante de todas aquelas perseguições, diante de todas aquelas lutas. Ele estava encorajando, ele estava também agradecendo pela vida daquele jovem pastor. Nós vimos no versículo 1 que lemos, no versículo 13, o primeiro que lemos: rendo graças a Deus, a quem sirvo de consciência limpa, ao lembrar-nos constantemente de ti, dia e noite, em minhas orações fervorosas. O primeiro ponto que nós podemos ver aqui é que Paulo estava numa situação de calamidade. A situação de abandono, situação preso, no sentido de preso literalmente, mas a sua alma era liberta. Mas Paulo não desistia de orar, naquela situação terrível, de pouca alimentação, de uma masmorra fria e úmida. Paulo já com uma idade avançada, sendo abandonado por muitos e muitos irmãos, separado da igreja que ele amava. Mas Paulo sabia que a base de tudo era a oração. Ele fazia constantes orações vazias, orações de churumingar, orações de reclamar. Não, Paulo tinha uma visão de igreja, Paulo tinha uma visão do reino de Deus. Qual era a oração do apóstolo Paulo? Era em favor daquele líder que era Timóteo. Aleluia. Sim. Ao Deus que eu sirvo com
consciência pura. A Ele eu oro com orações fervorosas, quando eu lembro-me de Ti. E ele dizia: eu recordo das Tuas lágrimas. Paulo dizia: eu recordo das Tuas lágrimas, e desejo te ver-te, para encher novamente o meu coração de alegria. Meu amado, uns dias atrás eu falei sobre esta passagem aqui, de que Paulo estava numa situação triste, separado de toda a igreja, e ele desejava ver o rosto de algum irmão, ele desejava a comunhão com alguém, porque Paulo até então acostumado em viagens missionárias, Paulo atravessava cidades e cidades pregando o Evangelho. Paulo tinha comunhão com vários irmãos. Paulo amava a igreja. Agora, nessa situação, separado de tudo e de todos, qual era o maior desejo dele? Era ver o rosto do amado irmão. E isso eu posso ver aqui, amados, o companheirismo. O companheirismo na igreja, ele tem que existir. Ele tem que existir. Apertar a mão do meu irmão e olhar no rosto e dizer: irmão, paz de Cristo, Deus te abençoe, meu amado. Isso não tem que ser um peso para nós, mas tem que ser uma alegria para nós. Isso tem que ser uma alegria para nós. Isso não tem que ser um peso, amados. Nós nos saudarmos, nós conversarmos. Nós temos que procurar ter comunhão com os nossos irmãos, no mínimo na hora do culto, no mínimo antes do culto, no mínimo depois do culto. Paulo desejava ver, Paulo chega a dizer: irmãos, para que o meu coração se encha de alegria. Eu me lembro das tuas lágrimas. Paulo faz um trocadilho aqui, né? Ele diz: recordo-me das tuas lágrimas e desejo te ver-te, para que meu coração se encha de alegria. Paulo lembrava dos momentos de lágrimas de Timóteo. Paulo lembrava de quantas vezes os dois andaram evangelizando e pregando. Paulo lembra das situações difíceis de Timóteo. Quem sabe essas lágrimas eram de tristeza, quem sabe essas lágrimas eram de alegria, não sei, mas Paulo lembrava daquelas situações e dizia: eu desejo te ver-te, para que meu coração se encha de alegria. E foi quarta-feira que eu falei sobre isso. Nós hoje não damos nem sequer quase que a mínima para os nossos irmãos na fé, porque nós sabemos que todos os domingos nós podemos estar aqui para vê-los. Quando a gente tem muito de alguma coisa, irmãos, a gente dá pouca importância para isso. Quando a gente não tem, ou quando alguma coisa é escassa, a gente dá valor para isso. Quer ver uma coisa? Pessoas milionárias, eles dão rios de dinheiro para obter um objeto escasso, um objeto de colecionador. Tem gente que paga muito e muito dinheiro, por exemplo, por um carro, por um Fusca 69. Aquele objeto é raríssimo, mas ele se desprende de um valor alto para comprar aquilo que é raríssimo. Mas o carro 0 km, ele não paga todo esse valor, porque o ser humano, ele dá valor para aquilo que é raro, mas para aquilo que ele tem tão perto dele, ele dá pouca atenção. Sabe quando nós vamos dar valor para alguns irmãos? Quem sabe é quando nós estivermos no leito do hospital e nós lembrarmos dos nossos irmãos, dizer: poxa vida, eu queria estar no culto de domingo lá na igreja, para ver o rosto do fulano. Se eu pudesse estar no culto, para olhar no rosto de tal irmão, de tal irmã, apertar a mão e dar um abraço. Mas quando nós tivemos a oportunidade, nós não fizemos. Eu disse para André, eu fiz um comentário esses dias para a igreja, para André em casa. André é minha confidente, eu não digo para qualquer um.
eu acho muito estranho. E eu estou sendo sincero, os irmãos já me conhecem. Termino o culto de domingo, eu me viro aqui para me cumprimentar os irmãos aqui. Paz, irmão, tudo bem? Quando eu volto para a igreja já está vazia. A igreja já está vazia. Isso, nós temos um culto 9h30, 9h20. Ninguém espera ninguém para cumprimentar, dizer um oi, irmão. Tudo bem, querido? Deus te abençoe, meu irmão. É uma loucura, irmão. E às vezes eu quero cumprimentar os irmãos só se eu sair da ante aqui, ser igual o padre na igreja católica. O padre larga um pouquinho antes, sai correndo, para lá na porta para poder cumprimentar os seus fiéis. Mas nós temos que valorizar a nossa comunhão, queridos. Quando nós tivermos falta, nós vamos desprender de algumas coisas nossas para pelo menos ter um momento de alegria com um irmão, com outro irmão. Eu não estou pedindo para você me cumprimentar. Eu não quero ser aqui a última Coca-Cola do deserto, até porque não me afeta a minha fé. Mas às vezes tem um irmão que precisa de um abraço teu e de um olhar nos teus olhos. Dizer, irmão, Deus te abençoe, temos junto, irmão. Companheirismo é isso, irmãos. Paulo chorava aqui porque muitos dos irmãos da fé tinham abandonado. Ele disse, eu quero te ver, Timóteo, porque leia aqui, amados, essa epístola você vai ver. Eu quero te ver, tu vai ser a alegria do meu coração em te ver. Tem muitos que me abandonaram, porque agora, enquanto eu estava nas missões, enquanto muitos eu orava e Deus curava, e Deus fazia milagres, e Deus fazia muitos que nem estão ao meu redor, agora eu estou na prisão, agora qualquer um que se aproxima de mim é alvo de morte, de perseguição, eles não querem. Companheirismo nosso tem que existir, irmão. Lá no céu não terá um céu para cada um, vamos estar todo mundo juntos. Companheirismo, estar do lado, cumprimentar. Não estou dizendo que você tem que posar na casa do irmão, mas irmão, procura um irmão, cumprimenta, conversa, troca ideias. Queridos, Paulo no versículo 5 diz o seguinte: Paulo diz, olha, eu trago na minha memória lembranças da tua fé não fingida. Tu não é uma pessoa fingida, tu é uma pessoa autêntica. Eu tenho certeza que aquela fé que habitou na tua avó, na tua mãe, habita também em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Habita em ti essa herança da fé, essa herança que estava com a tua avó, passou para a tua mãe e agora habita em ti. Eu tenho certeza, eu trago na minha memória isso. O versículo 6, Paulo dizendo, olha, por este motivo, por em ti habitar esta fé, por este motivo, uma vez mais quero encorajar-te a que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Amados, o dom de Deus que Ele nos oferece, seja um dom espiritual, lá escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a gente fala dos dons espirituais. Além daqueles dons, a igreja tem mais dons. A igreja tem mais dons, não é só aqueles. E o interessante que Paulo fala aqui, o seguinte, Paulo diz o seguinte aqui, que habitava em Timóteo um dom. Ele diz, o dom de Deus que habita em ti. O dom de Deus habitava em Timóteo. E o que Timóteo tinha que fazer? Ficar de braços cruzados? Ficar de mão no bolso? Absolutamente que não. Paulo diz, por este motivo, uma vez mais quero te encorajar, que reavives o dom que há em ti. Irmão, Deus nos dá os dons, nós temos que reavivar, nós temos que cultivar esses dons em nós. O irmão tem um dom de tocar, mas ele não toca. O irmão tem um dom de cantar, mas ele não canta. O dom está ali. O irmão tem dom de fazer isso, de
de orar, de, enfim, vários dons. Mas Deus não me usa. Deus não me usa no dom tal. Deus não derrama da sua graça sobre a minha vida, sobre tal coisa. Paulo estava encorajando o seu filho na fé, dizendo: em ti há um dom, mas tu tem que reavivar esse dom em ti. Em benefício do que? De você próprio? Não, em benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando eu uso os meus dons, quando eu cultivo os meus dons, quando eu renovo os meus dons, irmãos, eu sirvo de bênção para a igreja. Quando os irmãos renovam os seus dons, reavivam os seus dons, você, a igreja é abençoada. Eu gostaria de, quem sabe, pregar um domingo por mês aqui, e nos outros domingos dividir com outros obreiros para a pregação. Eu gostaria de, quem sabe, esse grupo que cantou aqui cantasse uma vez no mês, porque o outro domingo teria outro grupo cantando e tocando, teria outro. Eu gostaria que não fosse só a irmã Evinha que viesse aqui e liderasse o grupo de oração. Que bom, teria outra pessoa, irmã Evinha, agora a senhora pode dar uma descansada aí, a senhora, essa semana deixa para mim que eu vou abrir a igreja e nós vamos orar junto lá. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas quando nós afogamos, quando nós apagamos o dom que há em nós, nós prejudicamos o corpo de Cristo. Eu digo lá em casa, e a Andréia também diz: façam isso, façam aquilo, porque se tem uma xícara na pia suja, a xícara vai ter que ser lavada, e quem deveria de lavar não lavou, outra pessoa vai ter que lavar. Na igreja é a mesma coisa. Quando tem alguém que pregar aqui, se ninguém pregar, eu vou ter que pregar. Alguém tem que pregar. O evangelho não para, o ministério não para. Mas coisa boa, irmãos, coisa boa se todos nós aqui reavivassem em nós o dom que Deus colocou em nós. Mas qual é o teu dom? O teu dom é trabalhar, irmão. O teu dom, o meu dom é trabalhar. Sábado de manhã a gente teve aqui um café de manhã com os irmãos que tocam e cantam, e o irmão que estava falando, ele disse o seguinte, que às vezes as pessoas que cantam e tocam, isso daí serve para todos nós, só querem fazer aquilo, não querem fazer mais nada. Não, mas o meu dom é esse. Bom, o teu chamado e dom pode ser esse, mas isso não anula que tu pode fazer outra coisa na igreja. Isso não anula que você pode fazer qualquer outro trabalho, seja ele braçal ou não. O problema é quando eu acho que eu não tenho dom, eu não faço nada. Eu não sei que dom eu tenho, pastor, mas daí você não faz nada na igreja. Reaviva o dom que há em você, amado. Muitas vezes o dom que se manifesta nas nossas vidas é nós fazendo alguma coisa para Deus. Não é vir um anjo do céu me revelando: meu servo, o teu dom é esse. Eu prego desde os meus 17 anos, eu nunca recebi uma revelação de Deus: meu servo, o teu dom é pregar. Nenhum profeta nunca me entregou, nem sonho nunca tive, nem revelação nunca tive que o meu dom é pregação. Nunca, irmão, nunca. E estou sendo sincero aqui com os irmãos. Agora imagina se eu tivesse esperando até hoje Deus me revelar o dom que é em mim, mas foi fazendo e eu fui descobrindo meus dons. Eu toquei muito tempo na igreja, toquei teclado, toquei violão, e às vezes tocava um pouquinho de baixo, mas vi que meu dom não era esse. Mas durante muitos anos a igreja não tinha músico, lá estava o Benítez. Com dom ou sem dom, eu estava lá. Estava lá. Está aqui a Andréia, que me conhece desde novo. Andréia hoje não gosta de trabalhar com criança. Ela na faixa, mas já queria botar ela na liderança
das crianças, e ela disse que graças a Deus que eu saí de lá, porque eu não gosto de trabalhar com crianças, assim, direto, liderar. Mas eu conheci ela dando escola dominical para as crianças. Não é feio ser isso aí. Eu também não tenho dom de trabalhar com jovem. Eu não tenho dom de trabalhar com jovem. Eu não sou líder. Mas até enquanto não tenho, eu estou aqui, irmão. Agora eu vou ficar aqui de braço cruzado. Eu não tenho dom, deixo os jovens se enterrar. Não, eu vou enfiar minha cara. Eu vou enfiar. Daqui a pouco Deus levanta um líder de jovem e coloca aqui. Levanta os irmãos estão me entendendo? Agora eu fico de braço cruzado esperando um anjo no céu. Como um anjo apareceu para Maria, revelando que ela ia ser a mãe de Jesus, porque se o anjo não descer do céu, eu não vou fazer nada, eu não sei meu dom. O teu dom é trabalhar na igreja, o teu dom é varrer a igreja, o teu dom é limpar os banheiros da igreja. Tu quer saber o teu dom? O teu dom é esse. O teu dom é manter a igreja organizada. Os músicos parecem que o dom deles é tocar, mas saem, agora o negócio tem que melhorar. Sai e deixa aqui tudo uma bagunça. O teu dom também é arrumar o cabo do violão. O teu dom é deixar a bateria em ordem. O teu dom é deixar todas as coisas organizadas. Mas nós queremos só dons especiais, irmãos. Não, é só dom especial. Se você quiser o meu lugar, eu te dou com todo prazer. Coisa nunca na minha vida eu quis cargo na igreja, irmão. Nunca. Sempre quando os pastores vieram, eu sempre estava com o pezinho atrás. E nunca precisei de cargo para fazer alguma coisa na igreja. Irmão, tu é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sei o propósito que Deus tem na minha vida. Não sou melhor do que ninguém aqui. Sou quem sabe o pior de todos. Mas uma coisa eu faço: não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu procuro, como disse Paulo aos Filipenses, eu procuro a cada dia buscar a perfeição, buscar a graça de Deus. E era justamente o que Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, meu filho, reaviva o dom que é em ti, Timóteo. As lutas estão grandes, Nero está perseguindo a igreja, mas eu estou aqui, tu está aí fora, então reaviva o dom que é em ti. A igreja precisa disso. E a igreja nesses tempos está passando por perseguição muito forte, irmão. Não mais como naquela época, mas hoje em dia a perseguição da igreja é ideológica e preconceito. A ideologia hoje está entrando na igreja, que parece que o pecado ele é subjetivo. Eu acho que é pecado, você acha que não é. Eu acho que não é, você acha que é. E parece que a verdade absoluta não existe mais. E a verdade absoluta existe, está aqui, é a Bíblia Sagrada. Então nós sofremos perseguições hoje de uma forma diferente. Mas a igreja tem lutado terrivelmente contra a ideologia, contra o preconceito. Agora a Secretaria Municipal de São Paulo quer tirar antes de Cristo e depois de Cristo. Quer banir dos livros da escola de história antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um preconceito. Isso é algo de uma maneira, amado, escandalosa, tirar o nome de Cristo da história. E parece que aqueles que batem contra são ignorados, são chamados de ultra radicais. Os irmãos me entendem que a luta hoje é diferente. A luta hoje para os jovens é se manter puros até o casamento, porque se não se manter puro até o casamento, são calhordas, são bobos, são ignorantes, são idiotas. O homem e a mulher se manter fiel ao casamento é pessoas idiotas, é pessoas bobas, é pessoas tolas. Essa é a nossa luta hoje. Hoje não vem ninguém na minha casa apontar uma arma na minha cabeça e dizer: abandona Jesus, nega, você não te mata. Não, ninguém faz hoje isso no Brasil. Mas lá na empresa tem as fofoquinhas, tem as palavras profanas, tem as
covardia, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Vamos lutar contra essa ideologia, vamos lutar contra tudo e todos que vão contra os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Mas eu me sinto tão fraquinho, eu não tenho dom. Tu vai indo nessa que o diabo quer que tu vá nessa aí, irmão. Larga essa coisa aí. A questão não é dom, a questão é que o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos viver nesse poder de Deus. Nós não nascemos em Deus para ser covardes. Mas a luta está grande, irmão. A luta está grande. Não vamos, amados, olhar para a luta, vamos olhar para o Espírito que em nós habita. Ah, mas eu vou ser achacalhado na minha escola, porque se eu dizer que eu sou cristão, se eu dizer que eu acredito na Bíblia, eles vão me avacalhar. Mas que avacalhe um quinto dos infernos, mas prega Jesus lá, fala de Jesus, creia na Bíblia. O problema, irmãos, é que nós estamos mais preocupados com a opinião das pessoas sobre nós do que a opinião de Deus sobre nós. Aqui está o X da questão. E Paulo aqui nessa carta estava encorajando o seu filho na fé. Timóteo, lembra-te da fé que habitou na tua avó, na tua mãe, que eu acredito que habita em ti. Assim sendo, não tem vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, ou seja, tu tem fé, tu renovas o dom que é em ti. Assim sendo, não te envergonhes do Evangelho, do testemunho, ou do Evangelho, ou seja, da Bíblia Sagrada do nosso Senhor Jesus, e nem de mim que estou preso. Acontece que nós nos envergonhamos, irmãos. Acontece que nós somos envergonhados, nos envergonhamos do testemunho de Jesus, isto é, da Bíblia, do Evangelho de Jesus. Nos envergonhamos da igreja, nos envergonhamos dos irmãos. Mas Paulo disse: olha, muito pelo contrário, é o oposto disso. Participa comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tu não tem que sofrer por causa disso, tu tem que sofrer por causa do Evangelho. Nós não temos que ser perseguidos ou xingados porque somos corruptos, porque somos ladrões, porque somos adúlteros, porque somos isso, porque somos aquilo. Nós devemos de ser perseguidos muitas vezes porque nós amamos o Evangelho. Eu já disse uma certa vez que eu e você amamos subir em cima do púlpito e dizer: irmão, quero dar um testemunho nessa noite. Conta a benção, irmão. Como diz os irmãos a Deus e amor. Conta a benção. Bom, a benção minha é que eu consegui tal coisa, eu consegui um emprego, eu consegui um namorado, eu consegui uma namorada, eu consegui um carro. Enfim, a gente conta várias bênçãos. O Senhor me curou da tal enfermidade. Bom, é tudo testemunho bom. Mas eu nunca vi um irmão levantar a mão: você vai dar um testemunho aí. Faça aqui. Irmãos, eu quero dar um testemunho nessa noite, que eu estou sendo perseguido no meu trabalho por causa do Evangelho. Eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu, enfim, faço tudo certinho, mas eu tenho sido perseguido lá. Meu patrão me persegue, os meus colegas debocham de mim,
Os meus colegas querem mostrar filmes pornográficos para mim, eu digo não, isso não agrada a Deus, eu não quero olhar. Os meus colegas querem contar piadas profanas para mim, mas eu não me misturo no meio deles. Eu leio a Bíblia, eles debocham de mim. E eu estou testemunhando nessa noite porque eu me encontro muito feliz, porque eu me acho digno de ser perseguido pelo amor de Jesus. Eu nunca vi ninguém dar esse testemunho, nunca vi. Os irmãos estão entendendo? Mas eu já vi vários crentes sendo perseguidos. Ei, pastor, ora por mim, eu não aguento mais, eu vou largar a cruz. Por que ele vai lá? Porque eu estou sendo perseguido. Mas isso é a coisa mais óbvia que vai acontecer comigo e contigo, irmão. Então larga a fé e vai para o mundão uma vez. É como diz a pastora Anitta: prepara, porque a luta vai vir. Prepara. Aceitou Jesus, querido? Tu vai ter que padecer pelo Evangelho. Tu vai ter que padecer pelo Evangelho. Não vem pedir oração para mim aqui não. Pastor, a luta está grande. Por que está grande, irmão? Porque eu obedeço Jesus. Irmão, te alegra em vez de te entristecer. Te alegra por isso. Amém. Tu não tem que me pedir oração. Tu tem que pedir oportunidade na igreja para testemunhar que tu tem sido perseguido pelo amor ao Evangelho. Não tem que churumingar. Tu tem que agradecer a Deus. Mas está grande, a luta está grande. Fica firme, irmão. Fica firme. O versículo 9 nos responde isso. Pois Ele, letra maiúscula, Ele, Jesus, Ele, Deus, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Aleluia. Se nós estivéssemos aqui pelas nossas próprias forças, nós nem começaríamos a estarmos aqui. Mas a nossa convocação para o Evangelho não está baseada nas nossas obras. A convocação minha e tua está baseada na determinação e na graça de Deus sobre nossas vidas. Paulo estava ciente disso, irmãos. Por isso que Paulo estava tão ciente disso, ele estava lá no calabouço, ele fazia orações fervorosas. Eu e você, quando sofremos perseguições, nós deixamos de orar e vamos pedir oração para os outros. Quem era a coluna aqui, irmãos, nessa história? Quem era a coluna? Era Paulo ou era Timóteo? Quem era a coluna de fé? Era Paulo ou Timóteo? Era Paulo. E no entanto Paulo estava preso, Timóteo estava solto. Timóteo não estava padecendo o que Paulo estava padecendo. O que estava preso no calabouço úmido, frio, era Paulo, mas aquele Paulo orava para quem estava livre. Aquele que estava preso dizia para quem estava livre: renova o dom que há em ti. Aleluia. Paulo é o nosso exemplo maior, depois de Cristo, é claro. Mas só, irmãos, que nós não nos ligamos que a convocação que Deus fez não está baseada nas minhas obras, não está baseada nas tuas obras. Mas quando eu e você caímos em si, que a santa convocação que Deus tem para nós, a virtude dessa santa convocação está na própria determinação de Deus e na sua graça, aí nada nos para. Mas o diabo não quer que a gente entenda isso. Já falei aqui e vou repetir: Alexandre o Grande foi um grande estrategista de guerra, de batalha. Ao ele um dia começar a pensar sobre isso, sobre as pessoas que antecederam ele, dos reis que dominavam alguns povos e que tinham grandes, e as suas batalhas eram muito fortes, e às vezes eles perdiam. E ele analisou o quê? Ele analisou que os reis anteriores, os generais, sabe o que eles faziam quando eles iam lutar? Eles lá e matavam os seus adversários.
Estava eu e o Adrian, que o Adrian serviu, né? Eu não servi para nada, mas o Adrian serviu. Eu e ele estávamos numa batalha. Temos uma batalha, lutando na guerra. O adversário vem e me mata. O Adrian me vê morto. A sua ira, a sua raiva aumenta, porque ele viu o seu companheiro perder a batalha. Ele enfrenta aquela guerra com mais força ainda, porque ele não quer somente proteger a sua vida, mas ele quer vingar a morte do seu companheiro. Alexandre o Grande, que foi o maior estrategista de guerras de todos os tempos, sabe o que ele mandava o seu exército fazer? Não mate o inimigo, fira o inimigo. Fira o inimigo, porque agora está eu e o Adrian na batalha. No momento que me mata, o Adrian renova suas forças mais para batalhar mais. Mas se o exército inimigo me ferir, o Adrian já não vai lutar. Ele vai ficar preocupado comigo, vai largar sua arma no chão, vai me pegar e me levar para algum outro lugar para me proteger. Isso. O exército inimigo lá já perdeu 2 aqui. Eu estou ferido e o outro está cuidando de mim. Os irmãos me entendem? E o diabo hoje está fazendo a mesma coisa. O diabo faz a mesma coisa para a igreja. Os irmãos notam que ninguém mais se desvia. Os caras estão desviados dentro da igreja. Estão desviados dentro da igreja. Aí é trabalho redobrado do pastor. É trabalho redobrado para a irmã do ciclo de oração. É trabalho redobrado para o líder de jovens. Porque em vez de eles estar ganhando mais pessoas para Cristo, guerreando lá fora, ele tem que estar aqui perdendo 2 horas sentado, tentando convencer o irmão do pecado. Irmão, não faz isso. Irmão, adulterar é pecado, filho. Irmão, roubar é pecado, mentir é pecado, isso, aquele outro, irmão. E as almas se perdendo lá. E o pastor não tem cabeça, porque ele tem que aconselhar aqui. E Paulo está falando para os nossos irmãos, ou melhor, para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que é em ti, querido. Timóteo, que tu seja perseguido não por causa do pecado, mas que tu seja perseguido porque tu ama o Evangelho, por causa do Evangelho. Timóteo, a vocação que tu tem nas tuas mãos não é por ti mesmo, mas a vocação que tu tem nas tuas mãos é porque Deus já determinou na tua vida, é pela graça de Deus. Amados, se nós entendermos isso, o diabo não nos para. Em vez de ter um pastor pregando aqui, vai ter 20, 30 pastores e pastoras pregando na rua. Você não me entende? Pastor, eu gostaria que tu fosse lá na minha escola pregar, e lá tem jovens terríveis. Mas e você, o que está fazendo lá? Pastor, como eu gostaria que o senhor fosse lá no meio da minha família e pregasse Jesus. Tem uns endemoniados na minha família, e eu queria que o senhor orasse por ele. Mas o que você está fazendo no meio da tua família, meu irmão? Não, mas eu sou tão pequenininho, mas você não é menor do que eu. Você não é menor do que eu, e eu não sou maior que você, querido. A vocação de Deus para cada um de nós não é pelas nossas obras. Os irmãos me entendem? Por favor, estão me entendendo? Mas a vocação que você tem é porque Deus chamou vocês, e Deus se responsabiliza por você, meu irmão. Esta graça foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. As horas já são passadas, mas tenho certeza que Deus falou conosco nessa noite. O versículo 10 diz: e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe luz e vida, a imortalidade por intermédio do Evangelho. Amém, queridos? Claro que esta morte aqui, Paulo está falando da morte física, mas ele está falando da morte espiritual, da eterna separação do homem de Deus. Ele aniquilou a morte, nos deu vida e luz.
A gente não se sabe quanto tempo depois que Paulo escreveu essa carta que ele foi morto. A gente não tem ideia. Mas calcula-se que foi logo depois, pelo tom da escrita de Paulo, entende-se que foi logo depois que Paulo escreveu essa carta, logo depois, tipo uma semana, 15 dias, um mês depois, ele foi levado à morte. E ele escreve que nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte, nos trouxe luz e vida, a imortalidade. Ele está fazendo referência dele mesmo que ele estava vivendo. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Ele estava dizendo que a morte que ele estava para enfrentar logo adiante não era o fim, mas o Salvador Jesus Cristo tinha aniquilado a morte eterna e dado a ele e a todos nós luz e vida, pois a imortalidade foi vencida pelo Evangelho, isto é, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Resumo da mensagem desta noite, irmãos. Primeiro, nós temos a companhia e o prazer de estar com os nossos irmãos, de cumprimentar os nossos irmãos, de olhar nos olhos dos nossos irmãos. Paulo estava naquela situação tão terrível, tão difícil. Se eu queria ver pelo menos mais uma vez o teu rosto, Timóteo, para me alegrar no meu coração, porque eu estou aqui tão separado. Amado, aproveite esses momentos que nós estamos aqui. A gente não sabe do dia de amanhã. Aproveite os dias de hoje. Temos a liberdade de vir ao culto, que temos saúde para vir ao culto. Eu tenho meu sogro e a minha sogra, que já por idade avançada, minha sogra cadeira de roda, meu sogro também tem umas certas doenças, eles vão pouco para a igreja. E eles seguidamente eles dizem: como eu sinto falta de ir à igreja. Está ali a minha esposa que pode confirmar. Como eu sinto falta. Como eu me alegro quando alguns irmãos vêm aqui em casa e oram por nós, cantam os hinos da harpa, que são ali da Assembleia de Deus de Gravataí. Como eu tenho saudades. Meu amado, nós temos que aproveitar o tempo chamado hoje. Então, por essa noite, irmão, não saia da igreja sem cumprimentar uns 2, 3, 4 irmãos. Não precisa me cumprimentar eu, mas cumprimenta as pessoas na volta. Irmão, Deus te abençoe, uma ótima semana para ti, irmão. Temos junto, irmão. Temos junto. Eu falo sempre, irmão, diga ou não diga, irmão? Temos junto, irmão. Qualquer problema me procura, irmão. Me manda um WhatsApp. Fala comigo, irmão. Não fica lutando sozinho. Vamos lutar junto, vamos orar junto, vamos buscar junto. Vamos nos envolver, irmão. Nós somos um corpo. A mão não pode dizer que é melhor que os olhos. Os olhos não podem dizer que é melhor que a mão. Embora cada um tenha a sua função, mas um depende do outro. E assim é o corpo de Cristo. Eu não posso menosprezar o jovem, porque o jovem é jovem, é mais descolado, e a coisa tem que ser. Não, eu amo os jovens. Eu não posso menosprezar as pessoas de mais idade da igreja, porque eles são o alicerce que trouxe a igreja até aqui. Eu dependo de você, você depende de mim, eu dependo do André, André depende de mim, e assim por diante, querido. O segundo ponto, renova o dom que é em você, amado. Não fica anos questionando: pastor, eu não sei, pastor, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Pastor, se o anjo descer do céu e falar comigo, pastor, se isso, se aquilo e aquele outro, pastor, eu não me sinto preparado. A primeira vez que eu preguei, eu estava na porta e o irmão subiu no púlpito, falou algumas coisas e disse: irmão Benítez, passa aqui para pregar. Eu quase tive um infarto, na verdade. Li metade da Bíblia para pregar 5 minutos. Eu não concordo com esse tipo de situação, né, de pegar a pessoa de supetão. Não concordo. Mas compensação, a gente fica lá de mão no bolso dizendo: a hora que eu tiver, irmão, a hora que você estiver pronto, você vai para o céu. Eu também. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós nunca teremos preparado 100%. Você acha que eu me sinto preparado 100%? Você acha que não é uma luta para mim pregar os domingos aqui? Você acha que eu estou aqui, tipo, eu sou
Quem falar, você nunca vai se sentir totalmente preparado para fazer alguma coisa na igreja. É verdade. Só um exemplo. Para casar a gente não se prepara muito, não. Eu para casar com o André não me preparei muito. Eu não tinha nem casa para morar. Morei com a sogra. Engraçado que para essas coisas eu não me preparo muito. E aí eu vou, claro, eu de olho no bichinho, né? Vamos casar logo, Jesus vai abençoar e vai nos dar uma casa, mulher. Mas aí eu não me preparo. Mas para a obra de Deus eu tenho que estar assim, ó, 100% para fazer a obra. Porque eu não me sinto preparado. Irmão, tu nunca vai te sentir preparado, 100% preparado. Não existe isso. Não existe isso. Paulo disse, Paulo escreveu: eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Em outras palavras, eu não estou 100% preparado, mas eu não olho para mim, pelas minhas obras, mas eu olho pela santa convocação de Deus, pela sua graça sobre minha vida. Faça a obra de Deus, irmão. Faça aquilo que foi determinado para você fazer. Comece no geral, irmão, no geral. Tem pessoas que são chamadas especificamente e tem um chamado específico. Mas a grande maioria da igreja não é assim, irmãos. É no geral. O que eu tenho para fazer, pastor? Nós temos que arrumar o telhado. Até falar nisso, quando parar a chuva, nós temos que arrumar o telhado, porque o dilúvio entrou na igreja nesse final de semana. Foi uma loucura esse negócio. Eu rachei a cara de vergonha no sábado, quando os irmãos chegaram aqui, estava... Então já fica aí convocado os homens da igreja. No próximo final de semana dá um tempo bom nós subirmos no telhado para nós darmos um fim nessas goteiras aí. Então começa por aí, irmão. Começa por aí o chamado de Deus para a minha vida e para a tua. O que eu tenho que fazer? Limpar banheiro. Sou ficha 1, pastor, deixa para mim. Vou limpar os banheiros. O que tem que fazer isso? Deixa para mim, estou lá. E aí Deus começa a nos encaixar na sua obra. Meu filho, chega de limpar banheiro, agora tu vai limpar a privada. Agora tu não vai limpar mais a privada, vai limpar o púlpito. Ó, já tem uma grande bênção, o banheiro passou para o púlpito. Já, está crescendo na graça. E aí a gente vai crescendo, irmão. Daqui a pouco tu está pregando, está cantando, está tocando, daqui a pouco está evangelizando, daqui a pouco está fazendo mil e uma coisa na igreja. Meu Deus! É isso aí, queridos. Eu tinha mais coisa para falar, mas o tempo não nos permite mais. Vamos nos pôr em pé. Então larga para lá esse negócio. Larga para lá. Em nome de Jesus eu te digo, larga para lá. Eu não tenho chamado, pastor. Deixa para lá essa história. Deixa para lá essa história. Deixa para lá. Eu tenho certeza. Irmão, eu não digo aqui assim para retórica. Eu tenho certeza que tem pessoas muito melhores que eu, que conhecem muito mais do que eu, que tem, quem sabe, o dom para liderar muito mais do que eu, mas não fazem nada. Estão lá sentados no banco. E eu que sou o melhor da casa do Senhor, estou aqui. E daí, meu irmão? A coisa não está em mim. A situação não está em mim e você. A questão é Deus, é o Senhor. Aleluia. Então venha trabalhar na seara, irmão. Te coloca voluntário na igreja. Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição, pastor. Eu não sei o que fazer. Eu não não tenho chamado especial, eu não sei, mas eu estou aqui. Que precisar aí, o senhor pode falar comigo, que eu estou para fazer o negócio, fazer o negócio acontecer. Amém? Vamos orar? Te coloca diante de Deus essa noite, irmão. Te coloque diante do Senhor nessa noite, meu amado irmão. Amém. Diga: Senhor, usa-me nas tuas mãos. Senhor, renova a minha vida. E o interessante aqui frisar é que Paulo não estava dizendo: Timóteo, tu tem que orar para Deus renovar o dom que é em ti. Não, Paulo estava dizendo: Timóteo, Deus já te deu o dom, agora tu tem que renovar o dom que é em ti. Tu tem que reavivar esse dom em ti. Tu já está com dom aí, pela minha imposição de mãos. Tu já tem dom, irmão, tu já tem o que fazer na obra. Tu só tem que reavivar esse negócio dentro de ti. Botar fogo, botar chama no teu
coração e começar a fazer. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu oro por todos os irmãos e por todas as irmãs que aqui estão, seja ele novo ou velho, seja ele homem ou mulher. Pai, nós oramos e te pedimos a tua bênção e a tua graça na vida de cada um dos nossos irmãos, que eles venham se conscientizar pelo poder da tua palavra e pela ação do teu Espírito, que nós, todos nós, temos que trabalhar, independente se temos dons especiais ou não, independente se um anjo falou conosco ou não, independente se temos uma profecia ou uma revelação a esse respeito, independente de qualquer coisa, nós temos que fazer alguma coisa, porque se eu faço, Senhor, eu estou naquele grupo de pessoas que trabalham, que, Senhor, que fazem alguma coisa. Se eu não faço nada, eu estou naquele grupo que às vezes está mais para atrapalhar do que para ajudar. E eu quero estar no grupo, Pai, de pessoas chamadas pelo Senhor. Amém. Eu quero estar naquele grupo, Pai, vocacionado, não pelas minhas obras, mas vocacionados pela graça de Deus, pela determinação de Deus sobre a minha vida. Eu estou determinado a fazer, o Senhor me determinou a fazer tal obra. Abençoa todos nós, que o teu Santo Espírito não permita que nenhum crente aqui dentro, Pai, venha dormir em paz nessa semana, no sentido, Pai amado, que esta palavra vai bater no seu coração, vai bater, ele não vai dormir em paz até enquanto o Senhor não se decidir por Cristo, não se decidir de fazer alguma coisa na igreja, Senhor. Na igreja não é para mim, porque eu, Senhor amado, eu tenho que fazer também, é para o reino de Deus, é para o benefício do corpo de Cristo. Sim, Deus nos incomoda. Sim, Deus nos incomoda. Bate no nosso coração, bate na porta do nosso coração e nos deixa inquietos para fazer alguma coisa na igreja, alguma coisa no reino. Em nome de Jesus. Amém. Alguma coisa temos que fazer. Eu me alegrei a Samara ali essa semana passada. Pastor, podemos fazer uma janta depois da sexta? Eu digo, mas é caro, irmão, demorou o negócio. Você quer alegrar o coração do pastor, você procura ele e te põe à disposição de fazer alguma coisa. Tu vai alegrar o coração do pastor. Pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja, eu estou com esse pensamento aqui. Mas já te adianto que às vezes o pastor pode concordar com você e às vezes não, mas não importa. O que é importante é que você foi lá e te prontificou a fazer alguma coisa.